E aí, pessoal, chegamos com mais uma aula de legislação do SUS. Hoje, a aula 24. Vamos para a parte 15 dessa legislação do SUS, a parte 15 da legislação do SUS, a parte da Lei 8.080, já vai na parte 15. Hoje nós vamos falar sobre serviços privados de saúde, como é que funciona, como é que se dá assistência na legislação, que a legislação diz sobre os serviços privados de saúde. Como, por exemplo, se eu quiser abrir um hospital, se eu quiser abrir uma clínica, se eu quiser oferecer meus serviços de enfermeiro, o que é que a legislação diz sobre isso? Vai estar aqui na Lei 8.080 a base para esse funcionamento. Funcionamento dos serviços privados de saúde. Vamos lá, a partir do artigo 20, já vamos falar sobre como funciona. Então, no artigo 20, a Lei 8.080 ela define o que é um serviço privado de saúde, um serviço privado de assistência à saúde. Ela vai dizer lá que ela caracteriza-se por iniciativa própria. Então, eu decidi prestar meus serviços, então eu sou iniciativa privada. Profissionais liberais, no caso, como o exemplo que eu dei, que são legalmente habilitados. Então eu preciso ter, por exemplo, que eu sou enfermeira, preciso ter o COREM, preciso ter toda a fiscalização dos órgãos, dos conselhos regulamentadores, e de pessoas jurídicas, que aí no caso entram as empresas, as pessoas jurídicas que também podem prestar serviços, ou seja, os hospitais privados, eles são pessoas jurídicas que vão prestar serviços de direito privado, proteção, prevenção e assistência à saúde, ou seja, o SUS, a partir do artigo 20, na Lei 8.080, libera esse funcionamento. Vamos para o artigo 21 e o 22. No 21, ele fala que a assistência privada, a assistência de saúde, é livre à iniciativa privada, ou seja, o 21 é muito simples, ele vai dizer que os serviços privados eles podem funcionar no SUS. No artigo 22, isso aqui é importante frisar, porque ele vai falar o seguinte, que a iniciativa privada ela deve funcionar seguindo as normas da direção do SUS. E quem é a direção do SUS? A nível nacional, estadual e municipal, cada um tem a sua direção. Por exemplo, no nível nacional, nós vamos ter a direção do Ministério da Saúde, mais o Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Nível estadual, nós vamos ter a Secretaria Estadual de Saúde, mais Conselho Nacional, Estadual de Saúde. E em município, nós vamos ter a Secretaria Municipal de Saúde, mais o Conselho Municipal de Saúde. Então, a direção do SUS são os conselhos, mais os órgãos, ministérios, secretarias que tomam de conta. Então, nesse 22, ele vai falar o quê? Que o serviço privado vai funcionar seguindo as normas dessas entidades de direção que eu acabei de citar. Nós não, eu sou só um. 23. No 23, é permitida a participação direta ou indireta de empresas e de capital estrangeiro. Ou seja, no artigo 23, ele vai falar agora de empresas estrangeiras, empresas que vêm de outro país para atuar, fazer controle. Ele vai especificar aqui, a gente vai ver em alguns incisos como é que elas atuam, como é que elas podem atuar. Então, são apenas nesses seguintes casos, que vou citar agora, que as empresas são permitidas, empresas estrangeiras são permitidas. E nós vamos ver que tem uma grande abrangência mesmo assim, mesmo estando aqui na lei. No inciso 1, vai dizer que as empresas estrangeiras elas podem participar do SUS, podem participar da saúde, prestar serviço de saúde através de doações. Então, as empresas que queiram fazer doações, que queiram passar capital estrangeiro, desde que elas sejam organismos, desde que eles sejam organismos que estejam vinculados à ONU, Organização Nacional das Nações Unidas. Então, se for um organismo vinculado à ONU, aí sim a gente pode aceitar doações. No inciso 2, vai falar lá que pessoas jurídicas também podem participar da assistência ao SUS, estrangeiros que sejam pessoas jurídicas
que estejam destinados a instalar o seguinte: instalar, operacionalizar, gerir o seguinte: hospital geral e ações ou pesquisas de planejamento familiar. Então, eu sou uma pessoa, sou estrangeiro. Vocês estão me vendo aqui, galegão dos olhos azul, alemão, eu vou abrir um hospital filantrópico aqui no Brasil. Então, ele pode ser liberado segundo esse inciso 2, artigo 23 da Lei 8.080. Esses hospitais, eles podem ser filantrópicos, podem ser especializados, podem ser clínica. Então, existem clínicas especializadas ou clínica geral, existe uma gama de hospitais que podem ser liberados. E ainda as pesquisas, principalmente pesquisas em planejamento familiar, ações e pesquisas, por exemplo, ações de intervenção. Existe uma comunidade que está tendo muito caso de leishmaniose, por exemplo. E aí existe uma empresa estrangeira que quer intervir ali, quer fazer um tratamento experimental para ver como é que funciona esse tratamento nessa comunidade. Então, elas podem ser liberadas, é claro que vai ter toda uma avaliação de ética, bioética, etc. No inciso 3, nós vamos ter que os serviços de saúde, as empresas elas podem manter serviços de saúde para atendimento dos seus empregados. Como é que funciona isso? Vamos supor uma grande empresa, eu criei lá uma empresa, vamos supor, a empresa Professor Carlos Júnior. A empresa Professor Carlos Júnior tem 500 funcionários e ela quer fazer uma unidade de saúde dentro da sua empresa. Eu vou ter que custear todo esse trabalho e a lei 8.080, no artigo 23, inciso 3, como vocês estão vendo aí, fala que a empresa é liberada a criar, a oferecer serviços de saúde dentro da sua empresa, porém, o Estado não vai dar nenhum ônus, ou seja, a Seguridade Social não vai repassar a verba para eles. Ele tem que arcar com o seu próprio custo para manter essa unidade de saúde. E nós temos ainda, no inciso 4, que os demais casos previstos na legislação específica vão vir por lei. Então, a base é essa que eu acabei de dizer para vocês. Empresas estrangeiras que queiram montar hospital filantrópico, empresas estrangeiras que queiram fazer pesquisa, empresas estrangeiras que queiram fazer doações. Então, são todos liberados pela Lei 8.080 de cara. Algumas participações mais detalhadas, elas vão vir detalhada na lei específica, não na lei 8.080, que é uma lei mais abrangente, falando sobre os serviços de saúde, e uma lei que fala sobre capital estrangeiro, vai vir mais detalhado sobre outras formas de participação do capital estrangeiro, de empresas estrangeiras. Então foi essa nossa aula pequenininha de hoje, para falar sobre funcionamento da rede privada. Nós temos 2 capítulos, essa aula de hoje foi o capítulo 1, a próxima aula é capítulo 2, que vai falar sobre a rede complementar. A rede complementar é quando o SUS não consegue dar de conta, vamos supor, assistência urológica. Então, determinada cidade, determinado distrito, região, não tem assistência urológica pelo SUS, e aí abre-se uma porta para que a rede privada ela surja como assistência complementar. Então, esse é o tema da nossa próxima aula. Então, aguarde, nossa próxima aula já está no forno e bons estudos. Tchau, até a próxima.